Carolzinho. Boa noite a todos. Havendo corda por aberta a quinta sessão ordinária do segundo período do biênio 2017-2018. Eu coloquei em discussão a ata da última sessão. Não havendo quem queira discutir, eu coloquei em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário manifeste levantando-se. A ata da última sessão ordinária aprovada por unanimidade. Passa a palavra para o nosso secretário ler a matéria em pauta. Antes, porém, eu chamo o novo vereador Pedro Henrique para suprir a vaga do segundo secretário. Projeto de lei número 026/2017, de autoria do vereador Antônio Gabriel Norato Rezende, que dispõe sobre a obrigatoriedade da colocação de rodas em escolas privadas e públicas localizadas dentro do município do Carpina e da outras providências. Segue para as comissões. Para a primeira discussão e votação, projeto de lei 024, de autoria do vereador Antônio Gabriel Norato Rezende, que institui o uso obrigatório de câmeras de monitoramento nas vias públicas no município do Carpina, estado de Pernambuco, com sua respectiva central, na forma que indica, e dá outras providências. Parecer da comissão. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 024/2017, de autoria do vereador Antônio Gabriel Norato Rezende, que institui o uso obrigatório de câmeras de monitoramento nas vias públicas do município do Carpina, estado de Pernambuco, com sua respectiva central. O presente parecer preliminar versa sobre o projeto de lei número 024/2017, que institui o uso obrigatório de câmeras de monitoramento nas vias públicas no município do Carpina, estado de Pernambuco, com sua respectiva central, na forma que indica, e dá outras providências, de autoria do vereador Antônio Gabriel Norato Rezende. Apesar da proposição legislativa em tela dispor sobre a matéria financeira, mais recentemente, quando do julgamento do recurso extraordinário com agravo do instrumento número 878.911, interposto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em face do prefeito do Rio de Janeiro, o ministro relator Gilmar Mendes, proferiu voto no sentido de que, ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da administração pública local. Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas em número clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil, matérias relativas ao funcionamento da administração pública, notadamente no que se refere às 5 minutos. Servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes.
Assim, somente nas hipóteses previstas no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, ou seja, nos projetos de lei cujas matérias sejam de iniciativa reservada ao Poder Executivo, é que o Poder Legislativo não poderá criar despesa. Ressalto, ademais, no tocante à reserva da iniciativa referente à organização administrativa, que esta Corte já justificou jurisprudência no sentido de que a reserva de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo prevista no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B da Constituição, somente se aplica aos territórios federais. Ação direta de inconstitucionalidade 2447, relator ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DGE 4012/2009. No caso em exame, a lei municipal que prevê a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias não cria ou altera a estrutura ou a atribuição de órgãos da administração pública local, nem trata de regime jurídico de servidores públicos, motivo pelo qual não vislumbro nenhum vício de inconstitucionalidade formal na legislação impugnada. Sendo assim, o tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os ministros Celso de Mello e Rosa Weber. Sendo assim, esta comissão é de parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 024/2017, Sala das Sessões da Câmara Municipal do Carpina, em 24 de agosto de 2017, vereadores Guilherme, Djalma, Antônio Gabriel. Eu coloquei em discussão o parecer do projeto. Entenda que é o parecer. Com a palavra, o novo vereador Antônio Rezende. Boa noite ao plenário, boa noite aos pares. Saudar a todos os vereadores na pessoa da presidência, mesa. E dizer que com essa nova jurisprudência do Supremo em relação à repercussão geral da emenda 45, vulgarmente chamada como reforma do Judiciário, né, que deu que o Supremo decidisse em matéria constitucional em caso de repercussão geral, como foi o caso, poderá, de fato e de direito, afetar em muito a vida dos nossos munícipes, né? Recentemente, houve estupro, está havendo roubos no município. Não vou me alongar porque o parecer é só técnico de condicionalidade, mas eu saúdo a comissão pela clareza com que foi feito o parecer muito técnico, né? E realmente não há nenhum vício de inconstitucionalidade, e espero que, superado a questão da constitucionalidade, porque é legal, é constitucional, né? Em sintonia com a emenda 45, com a Constituição, podemos fazer um bom debate visando a segurança apenas da população e nada mais apenas. Obrigado. Continua em discussão o parecer, com a palavra o novo vereador Diogo Prada. Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores que acompanham esse plenário e todos que nos acompanham. Eu gostaria também de fazer um comentário sobre o parecer da comissão, que novamente vem
a se manifestar sobre uma matéria que já foi, inclusive, discutida nessa casa no primeiro semestre, quando da iniciativa de um vereador desta casa de apresentar o projeto de instalação de câmeras de monitoramento. Naquele momento houve um amplo debate, uma discussão, inclusive, que perpassou aí, né, esse plenário, e foi para as ruas, para as rádios, né, que foi realmente criada uma grande expectativa da população, e em todo momento nós nos colocamos a favor do mérito, da iniciativa de se colocar as câmeras de monitoramento, de acreditar que essas câmeras de monitoramento é uma ferramenta importante no combate à violência, mas infelizmente tínhamos um entrave do ponto de vista jurídico, né? Havia realmente o entendimento de que essa iniciativa gerava custo para o município e, por conta disso, esse pleito não poderia ser apresentado através de um projeto de lei, e sim através de um requerimento ou qualquer outra iniciativa que não fosse através de um projeto de lei. Mas agora, né, com essa jurisprudência, né, que abre realmente um amparo, que cria um amparo jurídico para que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação se posicione favorável a essa iniciativa nessa casa, eu já adianto o meu voto e meu apoio, porque aí fico muito feliz da gente poder dar uma contribuição ao que a gente sabe que realmente é importante para o município, ao que a gente realmente quer que seja efetivado, que é a instalação dessas câmeras de vídeo monitoramento, e que isso tudo tramite por essa casa com o devido amparo legal. Então eu fico feliz por esse parecer ser favorável, porque ele ampara o nosso desejo, que acredito que é da totalidade dessa casa, para que realmente essas câmeras venham a ser instaladas com urgência e que venham trazer uma ferramenta importante para esse combate à insegurança, né, que é generalizada no nosso país, no nosso estado, e não é diferente na nossa cidade. Continue em discussão com a palavra no vereador Guilherme. Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretário, nobres colegas, senhoras e senhores. Como bem falou os nobres colegas, e por último, o novo vereador Diogo Prado, realmente nós tivemos um grande debate aqui nesta casa, que por algumas vezes ultrapassou os limites aqui nas nossas discussões. Como bem falou, nós sempre fomos a favor de ser colocada e implantada as câmeras de vídeo monitoramento, porque bem sabemos que vai inibir, em algumas situações, alguns atos cometidos por criminosos. O entendimento, no parecer, no início do ano, realmente o entendimento era que não podia haver gastos, né, onerar os cofres públicos. Porém, houve uma decisão do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, trazendo uma nova forma de olhar essa discussão, né, o mérito da questão, quando ele diz que não cria ou altera a estrutura ou atribuição de órgãos da administração pública local, nem trata de regime jurídico de servidores públicos. Ele traz também, amparado no artigo 61 da Constituição, onde ele traz as informações do que realmente diz respeito ao Executivo. E ele traz uma explanação, uma explicação, que se não for alterar a estrutura ou atribuição de órgãos da administração pública, nem tratar de regime jurídico de servidores, qualquer projeto que saia desse sentido passa a ser constitucional. Então, foi o nosso entendimento, amparado no parecer do ministro Gilmar Mendes, quando ele foi votado no pleno, apenas um dos ministros foi contrário, o ministro Marco Aurélio. Então, como já existe jurisprudência referente a isso, o nosso parecer, esta noite, vai pela constitucionalidade do projeto. É isso, presidente, e agradeço a oportunidade. Continue em discussão. Antes
eu queria justificar a ausência da nobre vereadora Manu Lapa, em virtude do seu pai estar muito doente, foi socorrido hoje à tarde, e ela com certeza deve estar acompanhando. Rápido, presidente. Só para concluir, perdão. Que em outro momento, bem sabemos também que foi aprovado aqui até um requerimento assinado por todos os vereadores, solicitando que esse projeto fosse executado pelo prefeito, né? Então, isso demonstra claramente que todos os vereadores eram, sim, a favor que fosse implantado. Agora, da maneira que estava sendo feita, o entendimento jurídico, por nós, estávamos vendo que era incorreto. Mas o desejo era que fosse implantada esse projeto. Completando, a gente torce muito pela melhora do nosso Zé Lapa, né? Grande Lapa. E também justificar o atraso ou até a possível falta do vereador Nicódio Cimento, que ele está no trânsito. A gente sabe que deu bobeira naquele Recife para passar na Abdias de Carvalho nesse horário, e ele está no Recife e ficou preso no trânsito. Aí a gente está justificando, é justificável sim, a gente aceita. E, por favor, continue em discussão o parecer. Não havendo que querer discutir, a gente coloca em votação o parecer do projeto. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste levantando-se. Parecer aprovado por unanimidade. Agora eu coloco o projeto em discussão para a primeira votação. Com a palavra, o novo vereador Antônio Rezende. Passando da parte da condicionalidade, que era uma parte bem técnica, né? Foi brilhantemente discorrida pela comissão, né? E Guilherme defendeu muito bem o parecer técnico, né? Falando da estrutura, né? Falando dos órgãos, né? Que não pode ser mexido, e falando também do regime jurídico, ou seja, trocando em miúdos, não podemos criar uma outra secretaria aqui no judiciário, um outro órgão, né? Não podemos transformar os estatutários em seletistas, né? Coisas do gênero. Isso foi delineado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas em relação ao mérito, né, Carpina, desde as operações Fênix e Matrix, deu uma reduzida na criminalidade, depois voltou, né? Eu vejo muita gente entrando na minha página, delegado Antônio Rezende, reclamando de assalto, iluminação, e acredito que assalto e iluminação sejam os campeões de reclamação, né? Muita reclamação. E eu vejo que, por exemplo, a iluminação está ligada diretamente ao assalto também, porque o bandido ele gosta da escuridão, né? Mas não é a pauta aqui no momento, só a título de ilustração. Então, em relação a esse projeto, eu que já trabalhei com isso diversas vezes, né? Em Recife, um plano piloto que deu certo, né? Tem tudo para ter êxito e transformar Carpina num modelo de segurança pública para Mata Norte. Como é que funciona isso, né? Conforme está delineado no projeto, pode-se usar a Guarda Municipal para monitorar, né, a central, e em contato direto com as guarnições, com a Polícia Civil e Militar, você está vendo ali um camarada com uma camisa azul, né? Ele e um outro de camisa vermelha vai assaltar o Edinaldo, por exemplo. Então, no monitor, o guarda municipal está vendo, ele aciona a guarnição que estiver mais próxima, e essa guarnição, a verdade é essa, prende os dois, sem nem saber, na verdade, o que está acontecendo, e daqui a 10 minutos chega na central o disco, o CD, transcrevendo todo o fato delituoso. Quem roubou quem, atirou em quem, vendeu o quê. Então, isso é tecnologia a nosso favor, e isso facilita muito o trabalho. Se na minha época tivesse o vídeo monitoramento aqui, o crime poderia ser reduzido a bem próximo do zero, porque eu tinha muita dificuldade em ouvir as pessoas. Quando ocorria um homicídio, um tráfico, um roubo, às vezes o cara roubava o celular, o relógio do outro, a pessoa tinha medo de ir na delegacia, botar o nome e endereço lá, porque de repente o próprio bandido ou o advogado dele teria acesso àqueles autos, ia dizer, ó, foi fulano de tal que disse que você roubou, foi fulano de tal que disse que você matou, foi fulano de tal que disse que você é traficante. Então, com um CD, hoje, com aquela mídia gravada, você pode dispensar até testemunha, né? Existe aquela imagem, está ali gravado. É você só mostrar para o camarada, é você, né, fera? Então,
a casa caiu. Então vai se dispensar a prova testemunhal, a imagem vai estar ali, né, coordenada por um órgão público. Eu acredito que esse é o primeiro passo da Câmara de Vigilância, para poder se aproveitar de forma, veja bem, antes que interpretem mal o que eu estou falando, mas de forma integrada à Guarda Municipal. Não estou dizendo que a Guarda Municipal vai fazer o papel da polícia, mas ela pode trabalhar, sim, integrada com a polícia, né? A Guarda Municipal pode trabalhar nesse sistema de integração, inclusive ajudando no flagrante, né? Por que não? Se qualquer um do povo pode fazer o flagrante, por que não Guarda Municipal? Eu sou a favor, e sou muito contestado por causa disso, que até mesmo o cidadão, dentro da sua casa, possa ter uma arma para se defender do bandido, do vagabundo, né? Porque ele não vai pegar um garfo de churrasco para se defender dentro da casa. Então, que dirá o Guarda Municipal? Então, isso é um primeiro passo para que haja uma integração. Já foi aprovado um requerimento até, que eu fiz semestre passado, do Pacto pela Vida Municipal, e ele já está reiterado nos próximos requerimentos. Eu acredito que é um passo muito importante, né, para a segurança pública, não só de Carpina, como da Mata Norte. Porque Carpina, ela geralmente é a mãe onde gravita todos os outros segmentos da segurança da Mata Norte. Eu acredito que esse vai ser um passo fundamental para se combater o crime-mãe, que é o tráfico de drogas, onde circunda homicídio e roubo, né? E eu acredito que fatos lamentáveis como aquele que teve no Palhação da menina sendo estuprada, né, do lado de uma secretaria, né, num terreno baldio, com a Câmara, né, que não pode trabalhar no mesmo regime que as nossas delegacias trabalham, que é 6 horas em serra, porque senão não vai adiantar de nada, porque de madrugada é que ocorre muito dos crimes de estupro, né? Tem que se botar o guarda municipal ali para trabalhar 24 horas, e eu acredito que no sistema de... Aí o prefeito que vai dizer, não sou eu, trabalha 1, folga 3, né? Que é o que manda a lei, tem tudo para dar certo, né? Porque o crime não tem hora, o crime não tem dia, exatamente, o colega completou bem, e eu acho que vai ser o primeiro passo para vencermos essa guerra contra a criminalidade em Carpina e na Mata Norte. Então, agradeço os colegas, agradeço as palavras de Guilherme, de Diogo Prado, né? Agradeço ao voto de todos vocês. Se votarem nesse sentido, eu acredito de sim, porque é um desejo, né, de todo o povo carpinense. Onde eu chego na rua, eu recebi hoje para mais de 500 mensagens de zap apoiando esse tipo de atitude que está sendo bem visto, né, que está sendo corretamente feito pela casa. E é para frente que se anda. Eu acho que vamos dar as mãos e trazer segurança para a nossa cidade. Obrigado. Continua em discussão o projeto, com a palavra no vereador Diogo Prado. Eu gostaria, mais uma vez, de externar o meu apoio à iniciativa de instalação de câmeras de videomonitoramento na nossa cidade. Me coloco favorável não só a essa iniciativa, como qualquer outra que venha a dar uma contribuição na redução da violência aqui no nosso município. A gente sabe que as câmeras de videomonitoramento é uma ferramenta importantíssima, mas a gente também vem discutindo aqui nessa casa, reiteradamente, ações que precisam de ser tomadas com maior eficiência, com maior compromisso, com maior responsabilidade, que também contribuem nesse combate à violência, a esse clima de insegurança que nós temos hoje na cidade. Né? Iniciativas como melhoria da iluminação na nossa cidade, ações voltadas ao afastamento do jovem, da criança, do adulto também, né, as drogas. A gente ofereceu oportunidades para que esses adolescentes se ocupem com prática de esporte, com qualificação profissional, com inserção no mercado de trabalho. Isso tudo são ações, são iniciativas que são de responsabilidades do poder público municipal e que precisam de ser também tratadas com igual prioridade. A gente não pode deixar também de apresentar essa demanda como uma cobrança ao prefeito Manuel Botafogo para que ele cumpra um compromisso dele de campanha, quando ele registrou no plano dele de governo, as promessas dele de governo, a instalação de câmeras de videomonitoramento na nossa cidade.
E aí eu me recordo bem de certa vez, aonde nós chamamos o prefeito para essa casa, e ele sentou aqui junto conosco, e ele falou que programa de governo, plano de governo, tem coisa que bota e tem coisa que não bota. Tem coisa que ele vai executar e tem coisa que ele não vai. E na fala dele, a Câmara de Vídeo Monitoramento era uma das coisas que ele não iria colocar em prática. Então aquilo ali, para a gente, é uma resposta muito preocupante. Primeiro pela falta de compromisso do prefeito com aquilo que ele assinou, assumiu por escrito que iria fazer. Isso é um motivo de grande preocupação. E segundo, é pela falta não prioritária que ele está tratando uma ação tão importante como essa de instalação das câmaras de vídeo monitoramento. Então, esse projeto de lei ele está tramitando aqui, eu tenho uma expectativa e torço muito para que ele vire lei e para que realmente seja uma ferramenta que nós possamos cobrar do prefeito que ele cumpra aquilo que ele prometeu na época da campanha, que ele faça cumprir a promessa que tornou ele prefeito dessa cidade, né? Para que a gente não passe por uma legislatura de 4 anos sem deixar de estar atento ao que foi promessa do prefeito, né? Nós, na condição de fiscalizadores, vamos cobrar, vamos criar as ferramentas necessárias para que ele cumpra aquilo que ele mesmo se comprometeu. Então, eu vejo nesse projeto uma iniciativa importante para que a gente cumpra realmente o que já está lá escrito e o que já está previsto no plano de governo do prefeito e que até esse momento nós não tivemos nenhuma sinalização de como, de quando e onde será executado. É isso. Continua em discussão o projeto. Com a palavra o novo vereador Guilherme. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretário, nobres colegas, senhoras e senhores. Como já bem falei no início, quando nós discutimos o parecer da comissão, é um projeto realmente que requer que seja implantado. Foi, em vários momentos, discussões, foi colocado, como bem falou pelo nobre vereador Diogo Prado, que foi uma promessa do prefeito para que fosse implantado também essas câmeras de vídeo monitoramento. Na lei que nós discutimos semana passada e vamos discutir ainda hoje, de diretrizes orçamentárias, ela já se encontra também no ponto 606.05, onde ele fala sobre a implantação e ampliação do número de câmeras de monitoramento eletrônico na área comercial e urbana da cidade. Então, se já encontra na lei de diretrizes orçamentárias, do município, nós esperamos e entendemos que vai ser implantada, porque já está sendo dado o sinal pelo gestor para que seja implantado, ele já está colocando no orçamento para o próximo ano. Então, aguardamos que o próximo ano realmente ele coloque esse projeto em prática, por causa da grande necessidade que nós temos hoje na nossa cidade, né, no nosso município, em todo o estado de Pernambuco, em todo o Brasil, mas falando do nosso município, há uma grande necessidade que essas câmeras sejam implantadas. Então, se já está na lei orçamentária para o próximo ano, nós esperamos e vamos cobrar para que seja feito e seja colocado, que não fique apenas no papel, mas que realmente essa lei ela possa entrar em vigor e não apenas ela ser aprovada e que depois ela seja arquivada, mas que ela possa realmente ter a sua efetividade e ser colocada em prática, porque os nossos munícipes precisam de um pouco mais de segurança, aonde muitas vezes o Estado não está conseguindo abranger, mas podemos também dar nossa parcela de contribuição, e eu acredito que em breve, e espero que o próximo ano, seja colocado em prática esse projeto. Agradeço a oportunidade. Continua em discussão o projeto, com a palavra o novo vereador Elton Lopes. Vossa Excelência, presidente, primeiro e segundo secretário, vereadores e vereadoras, senhoras e senhores, dizer da grande motivação e da alegria da gente poder estar trazendo de volta essa discussão, através dessa decisão do Supremo,
quando abre esse precedente, no sentimento de trazer a segurança, né? De discutir a segurança com relação ao projeto apresentado pelo vereador aqui dessa casa. E aí, como foi bem colocado, essa discussão que vem rolando há bastante tempo, praticamente desde o começo do nosso mandato, e aí essa casa sempre se deteve a questão do princípio legal, né? Do princípio da constitucionalidade, e não ferir o regimento que rege essa casa, né? E aparece de bom tamanho essa decisão do Supremo para que pudéssemos votar a discussão, como foi bem colocado aqui, com relação a esse projeto de lei de vídeo monitoramento que trata da segurança do nosso município. Estamos vivendo há bastante tempo essa grande insegurança. Os assaltos aí de porta em porta, NTV mostrando o tempo todo, até as próprias escolas agora estão sendo invadidas e sendo assaltados os estudantes dentro das próprias escolas. E a gente precisa tomar esse cuidado devido para que isso não venha a acontecer também aqui dentro do nosso município. E aí a gente jamais poderia deixar de aprovar, uma vez que há uma decisão do Supremo com relação à importância do vídeo monitoramento na nossa cidade. Né? Assim como essa casa também tomou a decisão logo após, de uma forma coletiva, né? Com requerimento de aprovar e cobrar do prefeito que fosse apresentar nessa casa esse projeto. Uma resposta foi dada na lei de diretriz orçamentária, né? Eu não conheci o plano de governo do prefeito na época na campanha, mas como foi bem colocado aqui, né, já se apresenta na lei de diretriz orçamentária justamente, né, a previsão de ações que possa trazer esse projeto em pauta e a efetivação do nosso município. Então já há uma decisão nesse sentido. Cabe a nós, enquanto vereadores, na apresentação da lei orçamentária aqui nessa casa, de poder averiguar e poder acompanhar e poder também contribuir para que seja realmente oficializadas as questões orçamentárias para o investimento desse projeto e a aplicação do mesmo no nosso município. Então, desde já também já deixo aqui meu voto de apoio também a esse projeto aqui nessa casa para o município de Carpina. Obrigado. Continua em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação, colhendo os votos nominalmente, como é de costume, como vota o novo vereador Danone. Como vota o novo vereadora da Paz. Pela aprovação. Como vota o novo vereador Djalma. Aprovando. Como vota o novo vereador Roberto. Aprovando. Como vota o novo vereador Antônio Rezende. Aprovando. Como vota o novo vereador Diogo Prado. Pela aprovação. Como vota o novo vereador Elton Lopes. Como vota o novo vereador Guilherme. Pela aprovação. Como vota o novo vereador Neco da Kombi. Aprovando. Como vota o novo vereador Preto de Ipicep. Aprovando. Como vota o novo vereador Pedro Henrique. Aprovando. Como vota o novo vereador Edilson. Aprovando. Como vota o novo vereador Josias. Pela aprovação. O projeto teve 5, 10, 11 e 2, 13 votos favoráveis. Aprovado na sua unanimidade aqui na casa. Agradeço os colegas aí pela aprovação. O povo de Carpina também. Vamos ver. Tem que ler. Primeiro é de quem? Delegado. Emenda substitutiva número 01, na origem ao projeto de lei número 023/2017. O anexo 1, ação número 06.05 passa a ter a seguinte redação: implantação e ampliação do número de câmeras de vídeo monitoramento eletrônico na área comercial e urbana do município de Carpina, bem como nos pontos críticos de maior violência a ser indicados em estudo específico. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Carpina. Vereador Antônio Gabriel Norato Rezende. Parecer, né? Vamos ver o parecer dessa condição. Dessa falta emenda, ela entrou a semana passada, não foi? Então está em discussão a emenda do novo vereador. É da LDO, é?
O quadro, o quadro formal. Da lei de diretriz orçamentária. Perdido aqui. Não havendo quem queira discutir, a gente bota em votação a emenda. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário manifeste levantando-se. Emenda aprovada por unanimidade. Emenda modificativa 001/2017, de autoria do vereador Diogo Freitas Araújo do Prado. Presidente, pela ordem. Houve aqui um entendimento de que o que se pede nessa emenda a gente vai apresentar posteriormente. Na LDO, na LUA. Na LUA. Então, nesse caso, eu retiro de pauta a emenda apresentada. Para a segunda discussão e votação, projeto de lei 023/2017, na origem, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2018 e da outras providências. Presidente, é segunda votação, então os pareceres já foi votado. Foi votado também o projeto em primeira votação, segunda votação. Eu coloco em discussão o projeto para a sua segunda votação. Vai. Com a palavra, novo vereador Diogo Prado. Eu vou aproveitar a oportunidade para discutir um pouco sobre o projeto. Até porque não tive a oportunidade de discutir na sessão anterior, mas eu gostaria de comentar da importância que é esse instrumento, porque ele é o que vai dar as diretrizes, né, para a formulação do orçamento que vamos trabalhar aí no próximo ano, nos próximos anos, na verdade. E aí, eu gostaria muito de ter a segurança de que esse documento aqui, ele não é simplesmente a cópia de outros anteriores que passaram, e de que essas ações que estão sendo propostas aqui nada mais serão do que das ações que compõem aqui essas diretrizes, não vão ser esquecidas ou colocadas em segundo plano, ou que estão aqui apenas para compor um caderno que é necessário realmente que passe pela apreciação dessa casa. E aí, quando se coloca essa ação 06.05, que trata exatamente da implantação e ampliação do número de câmara de vídeo monitoramento, eu gostaria muito de ter a certeza, e vou trabalhar para ter essa certeza, de que essa ação aqui, ela não seja só uma cópia da LDO anterior, mas sim seja uma demonstração do prefeito de intenção de implantar essas câmaras no nosso município. Porque apenas discordando um pouco da fala dos colegas que já comentaram agora recentemente sobre essa iniciativa, eu não entendo que houve resposta ao requerimento coletivo que nós assinamos aqui, pedindo a instalação das câmaras de vídeo monitoramento, porque a resposta formal até hoje não veio desse requerimento. Mas eu quero entender, então, que essa ação colocada aqui, preservada aqui, pelo menos, na LDO, ela vai se tornar uma ação concreta que vai beneficiar a vida das pessoas. E é essa torcida que a gente faz para todas as outras ações que estão aqui nesse documento. Então, que sejamos nós fiscais do cumprimento dessas ações, da priorização dessas ações mais importantes e de maior interesse e de maior expectativa da população, para que elas se tornem realidade e elas venham realmente a beneficiar a vida da população. Então, eu queria só destacar isso, né, que há uma diferença entre o que está no papel e o que de fato é a intenção do prefeito em executar e implantar para a melhoria da cidade. A diferença muitas vezes está no nosso trabalho, no nosso dever de fiscalizar e de cobrar que essas ações elas sejam efetivadas. Então,
eu tenho certeza absoluta que essa casa não fugirá dessa responsabilidade e de que acompanhará muito de perto a distribuição dessas ações no orçamento que virá para a aprovação dessa casa e também na execução dessas ações que possivelmente nos próximos anos aí se tornarão realidade. Continua em discussão, com a palavra o novo vereador Elton Lopes. Vossa Excelência, o vereador Diogo Prado, quando eu coloquei aqui, com minhas palavras, que era uma resposta, é uma resposta sim, a um programa de governo que foi apresentado, como Vossa Excelência disse. Uma resposta de colocar dentro de uma diretriz orçamentária votada para a questão do vídeo monitoramento. Agora, sabe-se bem que todo governo que inicia seu governo, ele inicia com a previsão do governo passado. O planejamento do primeiro ano do governo atual, por exemplo, foi planejado e previsto na lei de diretriz orçamentária passada. Agora ele começa a governar a partir de 2018, com o programa qual foi apresentado aqui de lei de diretriz orçamentária, a partir desses princípios. Então, quando eu coloquei que está dando resposta, não resposta ao requerimento, até porque não estava nem previsto essa questão desse gasto, como essa casa também não aprovou quando foi apresentado o requerimento voltado para o investimento das câmaras, porque a gente entendia que estávamos onerando o município. Uma vez aí previsto na lei de diretriz orçamentária, será encaminhado para essa casa aqui a lei orçamentária anual, que é a lei de aplicação dos orçamentos para a lei para o ano 2018. E aí cabe a nós aqui presentes fazer o direcionamento também, quando não estiver, para que seja colocada em prática essa diretriz a qual foi apresentada na lei de diretriz orçamentária. Quando eu coloquei foi nesse sentido, porque eu tenho certeza que não foi respondido o nosso requerimento coletivo, porque a gente tinha esse olhar, a própria casa tinha. A partir dessa discussão agora, é que a gente está retomando, aproveitando também a lei de diretriz orçamentária, para que no próximo ano possa de fato ser cumprido com a garantia das diretrizes que estabelece essa lei. Obrigado. Continua em discussão. Quer dizer, um minuto. Um minuto, eu sei. Eu sei da parte aqui ao... Obrigado, vereador. Ao novo vereador. Não, eu não vou me aprofundar nesse debate, se houve ou não a resposta. Eu ficaria muito mais seguro, vereador Elton, se o requerimento que a gente apresentou coletivamente tivesse vindo uma resposta formal dizendo o seguinte, que pelo fato do prefeito não estar executando com o orçamento que ele planejou, ele estaria apresentando isso na LDO e, consequentemente, na LOA, uma previsão orçamentária para a instalação dessas câmeras de vídeo monitoramento. Aí eu estaria tranquilo de que houve uma resposta ao nosso requerimento. Mas, na verdade, não houve. Agora, o que há aqui entre a gente, eu acredito, é uma esperança de que, a partir dessa ação prevista, que foi copiada de anos anteriores, haverá uma priorização para a implantação dessas câmeras de vídeo monitoramento. Por quê? Porque já há um instrumento legal para isso, a LDO. Agora, a partir do momento que o prefeito entender que isso é uma prioridade, aí sim a gente começa a ter essa segurança maior de que isso vai se tornar realidade. Ou através realmente da imposição de um projeto de lei, que é o que a gente estava discutindo aqui até agora há pouco tempo. É isso. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação e vai ser colhido o voto nominamento. Como voto novo vereador Danone? Aprovando. Como voto novo vereadora da Paz? Aprovando. Como voto novo vereador Djalma? Aprovando. Como voto novo vereador Roberto? Aprovando. Como voto novo vereador Antônio Rezende? Aprovando. Como voto novo vereador Diogo Prado? Pela aprovação. Como voto novo vereador Elton Lopes? Pela aprovação. Como voto novo vereador Guilherme? Pela aprovação. Como voto novo vereador Neco da Conta? Aprovando. Como voto novo vereador... Aprovando. Como voto novo vereador Pedrinho? Aprovando. Como voto novo vereador Edilson? Aprovando. Como voto novo vereador Josias? Pela aprovação. Temos mesmo os 13 votos, então, unanimidade dos presentes. Foi aprovado. Para a segunda discussão, projeto de lei número 025/2017, da vereadora Maria da Paz da Silva, que denomina de Escola Municipal Edileuza Nunes Fernandes da Silva Escola Mínima de Florestinha e da outras providências.
fica denominada de Escola Municipal Edileuza Nunes Fernandes da Silva, Escola Mínima de Florestinha. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadam-se as disposições em contrário. Edileuza Nunes Fernandes da Silva nasceu aos 31 de dezembro de 69 em Carpina, filha de José Gonçalves Fernandes e Eliane Nunes Fernandes, residente no sítio Genipapo, no bairro de Florestinha. Seus pais, um casal de agricultores, mas sempre incentivava seus filhos a ter uma profissão, e Edileuza, desde pequena, sonhava em ser professora. Então, com muita dificuldade, conseguiu terminar seu ensino médio estudando o curso de magistério na Escola João Cavalcante Petribu, no ano de 89. Neste mesmo ano, casou com o senhor Vanildo Moreira da Silva. Deste relacionamento nasceram seus filhos José Alain e Aline Fernanda. No ano de 90, começa a lecionar na Escola Nossa Senhora do Carmo, e neste mesmo ano é concursada na Prefeitura Municipal de Carpina como professora no Ensino Fundamental 1. Trabalhou nas seguintes escolas: Escola Mínima de Florestinha, Pio X, Manuel Pessoal de Luna Filho, Escola Municipal do Loteamento Santana Educandário Neves e Paula, e por último a Escola Municipal Paula Francinetti, onde passou seus últimos dias como educadora. Faleceu no dia 11 de abril de 2004, sala das sessões da Câmara Municipal do Carpina, em 14 de agosto de 2017, vereadora Maria da Paz da Silva. Eu coloquei em discussão o projeto de lei para a sua segunda discussão e votação. Tem alguma coisa a falar? Não, só agradecer e pedir aos colegas que aprovem esse projeto. Eu espero que foi uma boa ação, porque a Edileuza, ela foi vítima do Podgês e ela é merecedora que ganhe esse título, o nome da escola. E a gente, assim, fico muito emocionada em falar de Edileuza. Então, muito obrigada pela compreensão de todos e eu agradeço. Eu vou dar conta. Só retificando uma coisa, ela faleceu no dia 12 de abril, não foi no dia 11. Então, vai discutir na vereadora, com a palavra na vereador Guilherme. Rapidamente, senhor presidente. Só falar sobre a professora Edileuza, né? Uma mulher que fez um grande trabalho aqui no nosso município, formando muitos jovens, né? Fez um excelente trabalho como professora, uma mulher de respeito que amava a sua profissão, né? E nada melhor do que colocar o seu nome, uma mulher que é de Carpina, que fez um excelente trabalho, para homenagear, né, ela e hoje também sua família. E por que não homenagear todas as professoras e professores de nossa cidade, que têm feito um excelente trabalho e têm buscado dar o melhor de si e ajudando as nossas crianças e os nossos jovens, para que eles possam realmente, no futuro, ser grandes homens e mulheres e representar bem nossa cidade. Agradeço. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Como vota na vereadora Donone? Aprovando. Como vota na vereadora da Paz? Aprovando. Como vota na vereadora Djalma? Aprovando. Na vereador Roberto? Como vota? Aprovando. Doutor Antônio Rezende? Aprovando. Como vota na vereador Diogo? Pela aprovação. Como vota na vereador Elton? Pela aprovação. Como vota na vereador Guilherme? Pela aprovação. Como vota na vereador Neco? Aprovando. Como vota na vereador Pedro Percebe? Como vota na vereador... Aprovando. Voto na vereador Edilson. Aprovando. Voto na vereador Josias. Aprovando. Aprovado por unanimidade pelos presentes aqui, né? Requerimento 416/2017, de autoria do vereador Clodoaldo Braz da Silva Lima, que requer que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proposição no sentido de que o mesmo providencia a retomada das obras
da creche Pro Infância no bairro Santo Antônio. Eu coloco o requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste levantando-se. Requerimento do nobre vereador Clodoaldo Popular Aldino Danone, aprovado por unanimidade. Requerimento número 418/2017, do vereador Antônio Gabriel Norato Rezende, que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proposição no sentido que eu mesmo providencie o apoio necessário à cultura municipal e, em especial, aos projetos dos atores e produtores de cinema deste município, ao menos com oferecimento de estrutura mínima para os eventos municipais, como forma de incentivo nos termos da legislação vigente. Requerimento 419/2017, do vereador Antônio Gabriel Norato Rezende, que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva, prefeito do Carpina, e ao excelentíssimo senhor Dr. Leopoldo de Arruda Raposo, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, proposição no sentido que os mesmos providenciem a implantação na comarca do Carpina de um juizado especial cível diante da necessidade do jurisdicionado local. Requerimento número 420, de autoria do vereador Antônio Gabriel Norato Rezende, que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proposição no sentido que eu mesmo providencie a imediata nomeação e posse dos concursados do último concurso do município do Carpina, realizado na gestão Carlinhos do Moinho, tendo em vista a decisão do juiz de direito, tendo em vista a decisão da segunda vara civil da comarca do Carpina, nos autos do processo da ação civil pública número 0004.18.2016.8.17.2470, que revogou parcialmente a liminar que suspendia integralmente o referido concurso. O senhor está com a palavra para justificar seu requerimento, na vereador. Obrigado, presidente. Bom, dos três requerimentos, o 416, o 418, né? 419, 420, eu vou começar de trás para frente, falando primeiro do concurso. Né? Concurso público de provas e títulos é a única forma de ingresso, constitucionalmente falando, previsto na Constituição Federal de 88. Né? Eu saúdo os concursados aqui presentes, nesse momento, né? E peço apoio dos pares no seguinte sentido. Na gestão de Carlinhos, houve um concurso público em Carpina, né? O Ministério Público entrou com uma ação popular, todo mundo tem conhecimento disso. E depois disso, tiveram vários embates jurídicos, né? E o próprio Ministério Público voltou atrás, né? E o juiz desferiu uma decisão no dia 24/8/2017, em que o juiz Marcelo Marques Cabral diz que a Prefeitura pode nomear e dar posse aos demais candidatos aprovados no certame ante a concordância e manifestação do próprio autor da ação. O autor da ação foi o Ministério Público, um órgão idôneo, que concordou com a continuação do certame. O concurso teve a homologação com Carlinhos do Moinho, né? Depois a homologação foi suspensa, né? E você só suspende o que já tinha antes, que quer dizer, o concurso já foi devidamente homologado. E agora as próximas fases do concurso seria a nomeação e a posse, né? Que o concurso começa com edital, né? Que é a lei entre as partes, publicação do edital, depois vem as fases do certame, depois você tem a homologação e, por fim, nomeação e posse. Esses são a cronologia do concurso público, né? Vários estudantes aqui, pessoas que se dedicaram. Eu me sinto muito à vontade para defender esse certame, simplesmente porque eu já fui
Hoje eu não sou mais, mas já fui um concurseiro nato, né? De pegar mochila, pegar avião e fazer prova no Rio Grande do Sul, prova no Ceará, prova em Brasília, né? E a gente sabe que concurso público é para oferir os melhores, né? E os melhores estão aqui nessa sala e fora dela, que passaram nesse concurso, que foi homologado. E é uma renúncia, né? Você, quando se prepara para o concurso público, talvez algumas pessoas nunca tenham se dado conta, mas a menina, às vezes, adia casamento, adia filho, né? Adia sonhos. Os rapazes, eu era visto como se fosse uma pessoa isolada, né? Que de poucos amigos, porque é muito livro para estudar. E na época que eu tinha uma hora para descansar, eu me divertia assistindo TV Justiça, né? Para fixar um pouco mais aquilo que eu tinha aprendido. Graças a Deus eu fui êxito em 5 concursos públicos, né? Todos para delegado, que meu avô era delegado federal, trabalhou com Getúlio Vargas na época, então sempre me espelhei. Nunca tive vontade de julgar ninguém, nem de defender ninguém. Sempre não gostava de bandido, mas o espírito do concurso público é o mesmo, né? Seja lá para qual for a profissão que vocês escolheram, professor, médico, dentista, enfim, é a carreira que vocês se prepararam. E vocês estão vendo uma pessoa que sofreu muito. Passei 3 anos da minha vida, engordei uns 10 quilos, né? Não tinha vida social. É um período de renúncia. E como todo concurso público que eu já passei, vocês estão passando também, sempre tem, no meu caso, né? Não estou falando desse aqui porque eu não estou aqui para julgar, mas no meu caso tinha sempre aqueles invejosos que queriam impugnar o concurso porque não passaram. Pessoas que faziam denúncia no Ministério Público, denúncia na Justiça, denúncia em tudo que é canto, para poder melar, para ter outra chance e estragar o sonho daqueles que estão trabalhando e se dedicaram arduamente. Então, eu peço aos senhores, eu gostaria de fazer um pedido, inclusive ao presidente. Eu sei que é possível, né? Porque eu acredito que todos aqui temos filhos de Carpina, e não importa, filhos também que não são de Carpina, que querem vir para cá e trabalhar e dar sua contribuição. Mas gostaria de pedir aos amigos que, se possível, e se aprovassem, que assinassem todos comigo esse requerimento para mostrar mais força, né? Um requerimento coletivo, apoiado por todos os colegas, mandado para a Prefeitura, né? Não estou aqui para fazer pirotecnia, dizer que Rezende fez isso, fez aquilo, não. Somos todos iguais e cada um, dando a sua contribuição, pode ser que force 13 assinaturas de 13 vereadores, né? No requerimento que eu peço carecidamente aos colegas que possa se tornar coletivo. O prefeito, eu acredito que ele sabe muito bem que o município necessita, né, de chamar esses concursados, até porque a máquina tem que funcionar, e a máquina só funciona com pessoas técnicas, pessoas qualificadas, né? Eu já falei da parte da pessoa que se sacrificou, agora tem que falar da parte do município. O município hoje está mal das pernas, como disse vários vereadores, não tem condições de gerir vários setores, né? Tanto da saúde, como da educação, como o setor até de limpeza. Então, acho que precisa. E precisa de pessoas que realmente venham com gás, com oxigenação, com vontade de trabalhar, né? E com vontade de mudar, né? Então, eu peço aos colegas que, sem mérito nenhum, eu quero que todos os colegas ajudem essas pessoas, porque elas estão precisando realmente, e não só porque estão precisando, porque o município está precisando, né? O município precisa de sangue novo, né? E eu peço aos colegas que nos ajudem nessa empreitada, né? Eu lembro da época, eu não poderia deixar de registrar, em que quando eu defendi esse concurso, né? Você só tem algum parente? Não. Só tem algum amigo? Não. Por que o senhor defende tanto esse concurso? Eu falei, eu defendo porque eu já fui concurseiro. Eu sei que essas pessoas estão passando, né? E aqui está filmando uma pessoa, que é a doutora Alcineide, que também foi, tipo, uma mãezona do concurso. Ela, às vezes, até no meio da advocacia mesmo, segundo ela me contava, a pessoa, rapaz, mas tu vai defender esse concurso? O concurso era visto que quem defendesse o concurso ou tivesse nesse concurso era quase um bandido, né? E não é verdade.
São pessoas de bem que se empenharam, que estudaram, que passaram anos para dar o melhor para o município. Isso é um grande equívoco, é uma grande injustiça, né? E eu gostaria de agradecer também publicamente por tudo que a senhora fez para esse concurso, que eu vejo que a senhora ia lá, batia de frente no Ministério Público, batia, né, na vara. Eu vejo em alguns grupos algumas coisas que eu gosto de ficar quieto, mas agora vão aparecer na opção de patrono, né, não na posição de vereador, porque são todos iguais, vários pais da criança. Mas esse concurso só teve uma mãe que defendeu, que foi ela, viu? E eu gostaria de agradecer aos senhores e dizer que se poderíamos ou não fazer esse requerimento coletivo, né, em relação a esse 470. Em relação ao 419, o juizado especial, gente. Já é a segunda vez que eu requeiro isso. Como disse um vereador aí, os requerimentos parece que não estão encontrando eco, né? O juizado especial vai desafogar o Poder Judiciário. Temos excelentes juízes aqui, como o doutor Marcelo, o doutor Rildo, né? Tem um novo juiz aqui que eu não me recordo o nome dele, mas também sabe que é muito bom. E assim, são só 3. Com o juizado vai trazer mais serventuário, vai trazer mais estrutura, vai poder resolver de forma mais célere, né? Tudo. E é uma máquina que tem que trabalhar junto. Tem um requerimento meu que já foi entregue a Márcio, há 3 semanas atrás também, que vai entrar na próxima, que é um PROCON. Porque um PROCON é em Limoeiro, o juizado não tem aqui. Nós somos uma cidade com 100 mil habitantes, pô. Isso não existe. 100 mil habitantes é uma cidade de peso. É a cidade mãe que puxa o carro-chefe, né, na região da Mata Norte. Em relação aos artistas, né, o artista aqui ele não tem nenhum apoio, né, do município. Os atores, os produtores de cinema. Tem um menino, não sei se ele está aqui, Jailson, né? Fizemos até um filme juntos. Ele já tinha alguns filmes, Pense Numa Luta. E um jovem talentoso, como outros talentosos também que tinham naquele filme. Eu fiz só uma pontinha para ver se dava visibilidade ao filme, para ver se ajudava em alguma coisa, né? Ao Jailson, ele me convidou, eu aceitei. Mas existem outros filmes e muitos outros artistas. Então, assim, eu vejo que a cidade é bem servida de artista, é bem servida de ideias, somente na parte cultural, mas não tem um incentivo do poder público, né? Eu fui, nem um teatro decente tem aqui, não existe. Fomos, se eu não me engano, em Bom Jardim, fazer um filme Delírios de Agosto, que eu também fui convidado. Quando cheguei lá, um teatro enorme, uma coisa fantástica, que não tem um teatro, não tem incentivo, não tem um auxílio, né? A prefeitura não cede nenhuma locação, nada, enfim. Que peço aos irmãos que já sabem dessa realidade, né, que deem uma atenção especial aos artistas também. Vamos lutar para trazer esse juizado. E em relação a esse pessoal que está doido para entrar, para oxigenar, para dar o sangue, para poder trabalhar para Carpina, né? Eu acho que nós precisamos de oxigenação, né? Essa semana estava ouvindo uma palavra na igreja e a pessoa disse assim, lembrou Salomão, disse que uma vez trouxeram um filho para 2 mães. Salomão, que era o homem mais sábio, olhou e falou assim, quem é a verdadeira mãe? Aí uma das mães falou assim, eu não quero nem saber, sou eu. E a outra, não, sou eu. Salomão, de forma inteligente, tirou a espada e falou assim, então eu vou torar essa criança no meio, vou dar uma banda para você e uma banda para ela. Uma disse, pode torar, se torar essa criança no meio não tem problema, mas não é meu nem dela. E a outra falou, não, se meu filho tem que viver, que ele viva com a outra, mas eu quero ele vivo. Então, assim, naquele momento Salomão usou a sabedoria para mostrar que a verdadeira mãe não é aquela que se agarra com as coisas, o verdadeiro pai não é aquele que se agarra com as coisas, mas sim que é aquele que até se evita, se abstrai das coisas, mas para o bem da pessoa que ele ama ou das pessoas comuns. E eu acho que como vereadores nós temos a obrigação de amar o povo de Carpina e dar o melhor para eles. Obrigado. Está em discussão o requerimento do nobre vereador.
Com a palavra, o novo vereador Diogo Prado. Eu gostaria também de externar o meu apoio aos 3 requerimentos, mas vou deter mais meu comentário em torno de 2, do 418, primeiro, que trata do apoio aos produtores de cinema e aos atores deste município. Realmente, há uma carência, uma ausência total de uma política pública que valorize esses profissionais, assim como os atletas que nós temos, assim como outros artistas, artista plástico, cantores, enfim. Há uma ausência muito grande de uma política que incentive, que dê condições para que esses artistas, eles exerçam a sua arte, eles ganhem renda a partir dessa arte. Eu tive a oportunidade também de conhecer o Jailson, um produtor que com muito esforço conseguiu já fazer alguns filmes, muitas vezes na promessa de um apoio, seja do poder público, seja de atores que fizeram parte ali, o ator que chegou com a promessa de dar uma contribuição e nem sempre essa contribuição vinha, se viu até mais de palanque mesmo, para que algumas pessoas pudessem pegar uma escora no trabalho tão importante, tão sério, como foi o trabalho do Jailson e como é o trabalho do Jailson. Eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura que ele trabalha, uma estrutura mínima, uma estrutura onde ele ali, de forma muito concentrada, consegue fazer milagre com tão pouco recurso. Então, eu não tenho dúvida de que, se houver uma política pública que incentive esses artistas, com apoio mínimo, mas com respeito também, com aposta, para que eles consigam colocar a sua arte em prática, sem dúvida nenhuma, esses artistas vão longe, vai realmente dar um orgulho, levar o nome da nossa cidade para o Brasil e para o mundo. Infelizmente, só se valoriza o artista quando ele está na tela da Globo, quando ele está expondo fora, quando ele é visto por pessoas de fora. Quando ele tem a arte dele exposta aqui na cidade, muitas vezes parece que não tem um valor. Então, não vamos esperar que muitos desses desistam, nem que muitos desses tenham que seguir outros caminhos para poder implantar essa política de apoiar esses artistas. Então, eu sou totalmente favorável a essa iniciativa. Acho que é uma necessidade urgente, e que se realmente concretize ainda esse ano. E tem o requerimento número 420, que trata da questão do concurso público. Esse assunto, inclusive, que já foi discutido aqui nessa casa, em audiência pública, onde realmente nós estamos acompanhando e somos totalmente favoráveis a essa convocação urgente, desses concursados, porque a gente sabe, como já foi bem falado pelo autor do requerimento, que ninguém passou num concurso público à toa. Houve dedicação, houve investimento, houve uma aposta, e agora nada mais do que justo que haja convocação para que essas pessoas possam dar uma contribuição para a cidade, para que possam também ter a renda que tiverem a expectativa aí a partir do trabalho que vão desempenhar, e que isso realmente se torne uma realidade do nosso município. Eu acredito que agora que foi esclarecido, que já foi vencida todas as barreiras jurídicas em torno desse assunto, a gente vê agora que cabe uma decisão política do prefeito de convocar esses concursados. E aí, politicamente, nós nessa casa temos condições de atuar, fazendo a pressão mesmo política, levando a demanda, acompanhando, para que essa convocação também, ela só não venha acontecer daqui a 4 anos. Então, infelizmente, a gente sabe, que há uma disposição, pelo perfil mesmo do gestor Manuel Botafogo, pelo perfil do prefeito, de empurrar essa convocação aí lá para a prorrogação do segundo tempo, talvez. Mas eu acredito que com o diferencial
de uma pressão política, de uma força política que a gente possa fazer, que haja uma mobilização dos concursados, para que a gente não mece esforços de adotar todas as ferramentas possíveis para que se faça a pressão, né? Seja convocar para reuniões, seja levar realmente a Câmara para a Prefeitura, para que a gente tenha retorno com relação a prazo, sinalização, se há intenção ou não, seja mobilizações em protesto que se faça na frente da Prefeitura, que se crie fatos para que se desgaste politicamente o prefeito, caso ele não queira convocar os concursados dentro do tempo que é necessário. A estrutura de Carpina está... A estrutura da saúde, da educação, dos serviços públicos. Os serviços públicos de Carpina estão um caos. A gente acompanha isso diariamente. A gente sabe que não se consegue prestar um serviço de qualidade se não tiver gente qualificada para aquilo, se não tiver gente estimulada para aquilo. E eu não tenho dúvida de que um concursado que vem nessa expectativa, nessa ânsia, né, de mostrar para que fez um concurso público, né, vai conseguir realmente chegar e dar uma contribuição grande para a cidade. Então, contem comigo para caminhar não só na esfera administrativa, aqui a gente está encaminhando um mero ato administrativo, né, mas que tem que ser reforçado com uma disposição política, né, de se travar essa guerra aí com a Prefeitura. Isso tem que acontecer, essa convocação tem que acontecer. E aí, se for preciso da gente se mobilizar, fazer protesto, fazer ato nas ruas, quem mais tem disposição está aqui, pode ter certeza. Então, contem com o meu apoio, o autor do requerimento, e contem com o meu apoio todos os concursados que estão aqui, para que a gente possa lutar até a efetivação dessa convocação. E que ela aconteça urgente, que ela não venha acontecer só na prorrogação aí do segundo tempo. Continue em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem for favorável... Ao 418 primeiro, viu? Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário manifeste levantando-se. Requerimento de número 418 aprovado por unanimidade. Coloque em votação o requerimento de número 419. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário manifeste levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Por último, o de número 420. Coloquei em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário manifeste levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Eu gostaria de dizer, vereador Antônio Rezende, que eu, como vereador, com a sua autorização, eu assino com o maior prazer esse será uma honra, pode, né? sim. Pode apostar nisso. Continue, Requerimento 421/2017 da vereadora Maria da Paz da Silva, que requer à mesa que, constado o plenário na forma regimental, seja concedido o voto de aplausos a todos que fazem a Secretaria Municipal de Educação do Carpina, na pessoa da professora Milka Maria, pelo brilhantismo da primeira feira literária do Carpina. Requerimento número 422/2017 da vereadora Maria da Paz da Silva, que requer que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proposição no sentido de que o mesmo providencie a revitalização do arquivo do Museu Municipal do Carpina. Requerimento 423/2017 da vereadora Maria da Paz da Silva, que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proposição no sentido de que o mesmo providencie o calçamento e saneamento da rua Guabiraba, em Florestinha. A senhora está com a palavra para justificar seu requerimento, nobre vereadora. Boa noite, senhor presidente, senhores diretores, secretários, nobres colegas, senhoras e senhores. Eu pedi esse voto de aplauso para a Secretaria de Educação, porque foi uma feira literária que trouxe estímulo, foi de alto nível para a nossa cidade, onde os munícipes puderam ver que a leitura é importante. Então, eu espero e que a gente precisamos de coisas como essa para que incentive a cultura da nossa cidade,
foi importante, os artistas se apresentaram. Foi um momento assim de suma relevância para que as pessoas pudessem ver o quanto é importante a leitura. Então, eu agradeço aos pares para que eles aprovem esse voto de aplauso e também dar os parabéns à professora Milka Maria pela sua atitude e a sua ação promovendo esta primeira feira literária. Com relação ao museu, eu estive lá e fiquei muito triste com a situação do acervo de lá. É um patrimônio particular, sim, mas é da nossa cidade, onde a gente vê fechado e que nos deixa triste. Por isso eu espero que o gestor ele tenha esse olhar para que ajude, para que aquele museu ele possa ser novamente aberto e possa funcionar. Eu acredito que todos nós aqui temos esse desejo, porque eu acredito que já não temos muitas coisas aqui em nossa cidade e o que nós temos fechado. Então, vamos tentar ajudar o nosso museu, tentar reabrir. Conto com vocês para que ajude e que aprove esse requerimento para que o nosso museu, que é uma coisa cultural da nossa cidade, ele possa funcionar. E com relação à Rua da Guabiraba em Florestinha, mais uma vez, estou pedindo o saneamento e calçamento para que lá aquelas famílias daquela rua tenham uma vida melhor, com mais saúde e menos buraco, né? Porque não é fácil você ter seu carro, ver se quebrar, porque não pode nem estacionar seu carro na frente da sua casa. Meu muito obrigado, agradeço a todos vocês. Uma boa noite. Coloque em discussão o requerimento da vereadora Maria da Paz. Diogo Prado, com oportunidade. Vereadora da Paz, eu gostaria de fazer um comentário sobre o seu requerimento de número 421, que pede um voto de aplausos para a professora Milka Maria, secretária de Educação, pelo brilhantismo. Só uma parte. Eu peço um voto de aplauso pela Secretaria de Educação, pela ação da Feira Literária, a primeira feira de Carpina. Certo? Tudo bem. Não, eu não tenho intenção de polemizar nem a metade da metade do último voto de aplauso da senhora, pode ter certeza. Não há, nem precisa de se armar para isso. Não iria chegar aí. Só expliquei. Então, concedido à parte, eu retomo aqui a minha fala. Quando a senhora pede um voto de aplausos, então, para a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da professora Milka Maria. Mas mesmo assim eu gostaria de destacar o trabalho brilhante também do professor Edslovic, que é o diretor de cultura do município, inclusive que foi o propositor da feira literária, que foi na verdade o operacional, que executou realmente a feira literária, que foi o que estava o tempo todo no WhatsApp fazendo a mobilização, o convite, que estava lá todos os dias para a efetivação dessa feira literária, né? E, logicamente, por uma questão política, por uma questão da estrutura administrativa, né? A secretária de Educação, Milka Maria, é a pessoa que está sendo sinalizada aqui como a representante da Secretaria de Educação. Mas através desse voto de aplausos, eu também quero registrar o mérito, né, que tem que ser reconhecido do diretor de cultura do município, que foi o idealizador, o propositor e o executor dessa feira literária no nosso município. Também quero parabenizar a iniciativa, porque acredito que iniciativa como essa, que é digna realmente de um reconhecimento, de um incentivo, porque deixa-se de fazer o trivial do dia a dia e a gente começa a pensar em ações que vão movimentar a cidade, que vão criar um calendário cultural na cidade, que vai consolidar a Carpina, que vai mostrar para Carpina e futuramente consolidar a Carpina como uma possível capital da Mata Norte quando se tratar de cultura, não é? Então, é iniciativa como essa que deve ser incentivada e valorizada por nós, porque foge aquele trivial do dia a dia. E nessa feira literária, eu vejo um ator muito importante, que foi o diretor de cultura do município, o professor Edslovic, que a gente também tem que reconhecer e registrar aqui nesse momento. Só uma parte, Diogo, eu botei o voto de aplauso
para a Secretaria de Educação na pessoa de Milka Maria, porque ela foi a autora dessa feira. E não deixo jamais de reconhecer o brilhantismo e nem a capacidade de cada diretor de turismo, ou seja de que for. Agora, que a feira literária foi uma ação da professora Milka Maria, isso aí foi da Secretaria de Educação, por isso que eu botei voto de aplauso para a Secretaria de Educação, porque realmente foi de lá. Como eu disse à senhora, eu não vou estender essa polêmica. Apenas entendo que o diretor de cultura do município cumpriu um papel importante nessa feira e acho que tem que ser reconhecido. E esse reconhecimento, de minha parte, está vindo. Então, reforço, reitero toda a minha colocação feita aqui agora há pouco. Continua em discussão o requerimento da vereadora. O vereador Guilherme está com a oportunidade. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Secretário, nobres vereadores, senhoras e senhores. Gostaria também de compartilhar a minha alegria referente a esses requerimentos, principalmente o 421 e o 422, onde fala sobre o voto de aplauso da primeira feira literária. Nós devemos ficar muito orgulhosos por esse brilhante trabalho da Secretaria de Educação, quando foi feito essa primeira feira literária, né, junto também à nossa secretária, a professora Milka. Agora, quando nós vimos a secretaria, nós também temos que reconhecer, né, o diretor de cultura, o professor Edson Lovic, pelo brilhante trabalho também que foi feito, juntamente com a nossa secretária, a professora Milka, e todos aqueles que fazem parte da secretaria que se mobilizaram para fazer essa primeira feira literária de Carpina. Falar também sobre a abertura do Museu de Carpina, a necessidade que que seja reaberto o Museu de Carpina, porque isso vai trazer uma integração com as escolas de nossa cidade, com os nossos alunos, que podem conhecer um pouco mais de perto sobre a história, sobre a cultura, como começou nossa cidade, quem foram aqueles que iniciaram a história de nossa cidade, porque temos um leão, né, como símbolo da cidade, e assim sucessivamente toda a história que aconteceu em torno de nosso município. E gostaria de dizer, nobre colega, que eu voto com todo prazer nos seus requerimentos, porque eu sei que será e é de grande valia para a nossa cidade. Agradeço a oportunidade. O senhor me concede uma parte? Lhe dou sim uma parte. Só para pegar um gancho um pouco na fala do vereador Guilherme, da riqueza da história que existe no nosso município. Certo dia a gente estava almoçando, um almoço em família, e durou mais de 3 horas a fala de um parente meu, né, do esposo da minha tia, explicando a mudança de posições daquele leão, aqui tão próximo nosso, que em algum momento o leão era virado para um lado, e o outro para o outro, e aquilo ali numa riqueza de história, né, que me impressionou. Então, eu acho que essa história realmente ela tem que ser repassada, não só para os carpinenses, né, mas também para toda a população que visite a nossa cidade, né, para que a gente possa passar essa história e que ela seja imortalizada. Então, às vezes são pequenos elementos que estão acerca da gente, que escondem tanta história, né, e que nesse espaço a gente pode reunir tudo isso e tornar acessível às pessoas. Sim, não, vereador, como o senhor bem falou, a história do leão, né, vários momentos que ele se mudou de posição, né, passou para o norte e para o sul, como disse o nosso vereador Elton Lopes, por muitas vezes por mudança de prefeito, um mudava para uma direção, outro mudava para outra, mas temos uma grande história, uma grande cultura na nossa cidade, que precisa os nossos estudantes conhecer, porque nós aprendemos que quando conhecemos a nossa história, a nossa cultura, passamos a valorizar mais. Então é necessário que os nossos estudantes conheçam a nossa cultura, para que eles possam, a história da nossa cidade, para que eles possam valorizar ainda mais
a nossa tão bela cidade, né? A cidade de Planalto, que é referência na Mata Norte e que muitas vezes os nossos estudantes, os nossos munícipes não conhecem a nossa história, o porquê de cada símbolo, de cada coisa que foi colocada na nossa cidade. Então, a necessidade de ser reaberto aquele museu para que os nossos estudantes possam crescer com um sentimento de amor e de patriotismo pela cidade, né? Que nós já temos um amor e um sentimento de patriotismo pela nossa nação, mas que possamos ter pela nossa cidade. Muito obrigado. Continue a discussão ainda o requerimento da vereadora Maria da Paz. O vereador Elton Lopes está com a oportunidade. Obrigado, Vossa Excelência, presidente, aqui nesse momento. Primeiro, segundo secretário, que passa a ser primeiro. Vereadores, vereadoras. E a excelente vereadora da Paz, quando traz esse voto de aplauso para essa iniciativa, que é de fundamental importância. Nós precisamos despertar cada vez mais no nosso alunado o gosto pela leitura, né? O desafio de gostar de ler. Isso é fundamental, porque é o conhecimento que traz a riqueza para um país, é a educação que desenvolve uma nação, sem sombra de dúvida. E tudo começa a partir de bons leitores, né? E de oportunidade para despertar para a leitura, é fundamental. Então, meu deixo também meu apoio, esse voto de aplauso a toda a secretaria, né? A todos os membros da secretaria. E trazer também essa preocupação que Vossa Excelência traz no requerimento, que trata da questão da abertura, né, do nosso museu, o qual a Vossa Excelência colocou bem, é particular, mas ao mesmo tempo ele é público, ele traz a história de uma cidade e ele não pode estar privado, né, da forma que se encontra hoje, da forma que se encontra impossibilitado de se realizar a visita. Eu endosso mais as palavras do nosso vereador Guilherme, quando ele diz o aluno, eu acho que é a família. Quantas famílias, quantas pessoas da cidade, na sua grande maioria de seus 100 mil habitantes, aproximadamente, não conhecem a nossa história, não é? E o museu ele traz esses elementos importantes que nos facilita poder ter essa leitura da história que Carpina inicia até os dias atuais. Então é importante, né, que haja essa sensibilidade, eu diria, da própria Secretaria de Educação, que comporta a diretoria da cultura, mas também do próprio Executivo, no sentimento de dar apoio necessário e as condições para que se venha reabrir e que lá seja, de fato, um ponto de referência de visitas das famílias carpinenses para conhecimento da nossa própria história. Então, eu tenho a alegria de poder apoiar também esse teu requerimento, inclusive da rua, né? Mais uma vez, lá de Florestinha, da Guabiraba, né? Então, também que é necessário para poder melhorar e qualificar a vida da população residente naquela rua. Obrigado. Agradeço. Continue a discussão do requerimento da vereadora. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento de número 421. Quem for favorável, continue sentado. Quem for contra, manifeste levantando. Requerimento 421, aprovado por unanimidade. O requerimento 422, coloque em votação. Quem for favorável, continue sentado. Quem for contra, manifeste levantando. Requerimento aprovado por unanimidade. E o requerimento 423, coloque em votação. Quem for favorável, continue sentado. Quem for contra, manifeste levantando. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 427/2017 do vereador Eliton Lopes de Souza, que requer que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva, prefeito de Carpina, e a excelentíssima senhora secretária municipal de Desenvolvimento Social. Proposição no sentido de que a mesma providencia a instalação de um CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, para ampliar a oferta de serviços nas áreas descobertas. Requerimento 428/2017 do vereador Eliton Lopes de Souza, que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva, prefeito do Carpina, e a excelentíssima senhora secretária municipal de Infraestrutura, proposição no sentido de que os mesmos providenciem
e encaminha esta Casa Legislativa a regulamentação da destinação dos resíduos sólidos do município. O senhor está com a palavra, nobre vereador, para justificar seu requerimento. Vossa Excelência, presidente, primeiro e segundo secretário e demais colegas aqui, vereadores presentes. O requerimento que trata da questão da inclusão de mais um CRAS aqui em Carpina é a preocupação pelas áreas de descoberta. Carpina hoje tem aproximadamente 14 mil famílias que estão fazendo parte do CAD Único, que é o Cadastro Único da Assistência Social aqui de Carpina, que é o público-alvo, senhor presidente, da assistência social aqui do nosso município, ou melhor dizendo, da Secretaria de Desenvolvimento Social aqui do município de Carpina. E aí, nessa experiência a qual tive na gestão passada, e estava inclusive no nosso plano de ação, essa preocupação por esse centro aqui de Carpina. Nós temos um CRAS no bairro Novo e um CRAS no bairro Santo Antônio. E cada CRAS comporta aproximadamente 2.500 famílias, né, que são identificadas e de cobertura do CRAS. O bairro Santo Antônio está atendendo Santo Antônio, está atendendo Três Maria, está atendendo Florestinha também, não é? Está atendendo também o Cajá. Bairro Novo atende o Jardim Neópolis, Bairro Novo, João Alfredo, Santa Cruz. Ficou esse centro aqui sem a cobertura. E nós temos uma área, né, aqui em Carpina, tanto no Carneiro Leão, como também no bairro da Senzala, uma área de extrema necessidade com relação à existência de um CRAS para dar cobertura. O CRAS é o centro de referência da assistência social, é a porta de entrada. O CRAS, ele traz para a gente um referencial importante, porque ele vai cuidar das famílias que estão, de certa forma, fragilizadas, e precisa ser tratada para que não venha cair em situação de quebra de vínculo, ou seja, de cair em situação também de criminalidade. Nós temos ali no bairro da Senzala, por exemplo, uma situação, né, tanto da questão da prática de crime infanto-juvenil, como também da questão do tráfico de droga muito sério, mas também uma série de situações de família em extrema pobreza, hoje desacobertada pela assistência, por não existir um CRAS, um equipamento dessa natureza lá. Como diz o artigo 1º da Constituição, no tocante à lei orgânica da assistência social, que de assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva, que prevê os mínimos sociais, realizados através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Bem sabemos, vereadores e vereadoras, da situação econômica que vive o país e, consequentemente, as famílias, hoje causada pelo alto índice de desemprego no nosso país. E Carpina não está diferente. Quantas famílias hoje, marido e mulher, se encontram desempregados, precisando do mínimo necessário para a sua sobrevivência. E aí cabe à assistência social, cabe à Secretaria de Desenvolvimento Social pensar no planejamento, de atender, inclusive, essas demandas. Nós temos aí uma questão muito séria aqui, por exemplo, com relação aos benefícios eventuais. O benefício eventual não vem dinheiro do governo federal para o município. A responsabilidade da garantia dos benefícios eventuais é do município, é de recurso próprio do nosso município, não é? E aí a gente vem enfrentando algumas situações dessa natureza. Nós tivemos aqui essa semana, a semana passada, uma multidão de pessoas aqui mendigando, pegando os vereadores. Eu tive a oportunidade de quase não consegui entrar dentro dessa casa para poder iniciar nossa atividade com os usuários pedindo. E aí a assistência social tem que ter um olhar, tem que ver que enfrentamento é necessário ser feito para se garantir o mínimo necessário, aquilo que diz o artigo 1º da lei orgânica, para garantir a dignidade dessas famílias, para que essas famílias tenham a cobertura necessária, e é pelo CRAS que deve funcionar.
E por isso que eu solicito aqui aos nobres pares a aprovação desse requerimento para um terceiro CRAS aqui em Carpina, que ainda é pouco. A gente precisaria de mais. Lembrando que temos 14 mil famílias, né, que faz parte do CAD único, que são o alvo da assistência social do nosso município, e cada CRAS comporta 2.500, e temos só 2, né? Então, nessa perspectiva, eu peço aos pares aqui a aprovação desse requerimento. O segundo requerimento trata da questão do resíduo sólido do nosso município. Não sei se os nobres pares aqui já perceberam a situação do lixão de Carpina, como os muitos municípios, mas trago para a gente Carpina uma situação seríssima, gravíssima, aqui no município, uma vez que o lixão, né, praticamente está sendo proibido, já pela segunda vez foi prorrogado para o município uma data que é até agosto de 2018, para que todos os municípios no Brasil, de fato, tenham seus aterros sanitários, ou uma forma diferenciada de poder resolver essa questão do resíduo sólido do nosso município, que é a questão do lixo, né? E nessa oportunidade, nós tivemos um encontro aqui na prefeitura, e conversando com a secretária Jaidete, que se colocou muito preocupada, e já identificando algumas possibilidades de aterro sanitário, a qual tive a oportunidade de apresentar o Felipe, que apresenta uma oportunidade nova também, que é de fato uma usina, a proposta de uma usina, né, que é do país de Israel, onde traz para a gente uma proposta de poder reaproveitar todo tipo de resíduo sólido do nosso município, né, inclusive podendo atender também uma demanda de vizinhos, de municípios vizinhos, né, para que possa reaproveitar toda essa questão do lixo orgânico, do lixo, do material reciclável e do próprio lixo, né, de uma forma geral, para que a gente possa trazer qualidade, né, de vida para a nossa população. Eu não sei se os nobres pares já perceberam, mas a queima natural que é provocada pelo lixo, nós temos lá no cenário os catadores. Foi colocado nessa casa aqui uma preocupação com relação a adolescente dentro dos lixões, né, inclusive no lixão de Carpina. Pedimos aqui à Secretaria de Ação Social que tomasse iniciativa, até no momento não foi feito nada. Eu tive conversando com ela, conversando com a secretária de obra, conversando também com o conselheiro tutelar, para que se unam para combater essa situação. Mas a grande saída de tudo isso é resolver a questão do destino de uma forma organizada, através de aterro, ou seja, através de usina, para que a gente possa resolver e trazer qualidade de ar para a nossa população. Inclusive, a poluição e a fumaça do lixão já consegue chegar e atingir o centro da nossa cidade, né? A rua que eu moro por várias vezes, eu tenho sentido na hora de dormir, principalmente à noite, a fumaça pesada, tóxica. Você imagina crianças, né, inalando esse tipo de ar. Consequentemente, onera também os cofres públicos relacionados à saúde, porque vai ter uma demanda maior para o nosso município. Então, eu peço aos nobres pares que aprovem também esse requerimento, nesse sentimento, que a gente defina de tal forma que apresente essa casa, a Secretaria de Obra e o governo desse município, essa decisão com relação à destinação do nosso resíduo sólido, com relação ao nosso lixão. Obrigado. Coloquei em discussão o requerimento do nobre vereador. Com a palavra, o nobre vereador Diogo Prado. Vereador Wellington, eu apoio os dois requerimentos apresentados, mas gostaria de fazer algumas colocações, né, especialmente sobre o requerimento número 427, que é o que trata da abertura de um novo CRAS, consequentemente a ampliação dos trabalhos de assistência social no nosso município. É fato que a política de assistência social no nosso município não dá conta da necessidade que existe hoje, né, da população, que precisa de ser, sim, assistida pelos benefícios eventuais, né, pelas políticas implantadas pelo governo federal, pelo governo do estado e pelo governo municipal,
que sofrem hoje, porque precisam estar mendigando realmente na Câmara dos Vereadores, buscando um vereador, buscando uma ajuda no comércio, buscando uma ajuda na rua, porque não tem condições hoje, muitas vezes, de colocar o alimento dentro de casa, ou de ter um acesso a um gás, ou a uma condição de viver com dignidade. A gente vê que isso é uma constante no nosso município. Eu recebo mensagens diárias, né, de pessoas que pedem, pelo amor de Deus, me ajude com 1 quilo de feijão. Porque o nosso município não consegue nem implantar uma política para qualificar essas pessoas e inserir no mercado de trabalho, não consegue também implantar uma política para gerar oportunidade de trabalho e nem consegue garantir emergencialmente aí, não é, de maneira mesmo que seja assistencial ali, imediata, né, um suporte à alimentação, a um acesso a um gás para que possa fazer sua comida com dignidade, ou a pagar uma conta de energia e tudo mais. Então, é muito difícil a gente virar para um cidadão e dizer: a condição hoje do município é de crise, a condição do município hoje não dá para beneficiar aquele que precisa de muitas vezes R$10 para comprar um pão para comer, quando esse cidadão fica sabendo que o prefeito acabou de anunciar aí uma licitação de R$77 mil para queimar em fogos. Ou seja, para quando ele for para um ato público, disparar lá os fogos, queimar tudo e acabar o dinheiro. E aí, qual é o benefício que ficou para a cidade? Vai se investir aí mais de R$1 milhão para alocação de veículos, onde, se houvesse uma gestão mais responsável sobre esses valores, esses veículos podiam estar sendo comprados para integrar o patrimônio do município. Aí dizem: ah, mas integrar o patrimônio do município, isso vai exigir depois uma manutenção. Concordo, vai ter um gasto com manutenção, mas esses veículos, eles vão ter uma vida útil aí, no mínimo de 2, 3 anos. E se ele for alugado, ao longo desse período, o custo vai ser muito maior do que o custo da aquisição. A questão que se coloca aí, não vou me aprofundar muito nessa questão da alocação dos veículos, mas na próxima sessão eu vou estar apresentando requerimento sobre isso. Mas a questão que se coloca sobre a forma de gerir esse dinheiro é que, com locação de veículo, aluga um mês, o outro não, mas no outro aluga, não presta o serviço, paga e aquele dinheiro vai para alguém. Então, quando se trabalha com locação de veículo, tem essa margem de manobra que dá para servir de caixa para outras coisas. Agora, quando se compra, não, é diferente. Então, a gente precisa de ter um olhar voltado para aqueles que precisam, para aqueles que estão na expectativa hoje, né, de não saber como é que vão ter uma alternativa ao auxílio aluguel, que já foi anunciado, já que vai ser suspenso, para aqueles que são beneficiados na nossa cidade. A gente precisa de ter uma alternativa para aqueles que estão com fome e precisa de uma resposta imediata, porque não dá para esperar 1, 2, 3 meses, né, para se propor alguma alternativa para que ele tenha acesso a uma alimentação. E essas ações, essas alternativas, elas têm que ser encaminhadas, o que se espera, né, é através da Secretaria responsável, né, e através dos CRAs que estão sobre essa gestão. Então, eu manifesto total apoio a essa iniciativa e espero que, mais do que implantar o Centro de Referência de Assistência Social, a gente possa também ter uma política onde trate o cuidado com as pessoas como uma prioridade para o nosso município. Continua em discussão e requerimento. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação o requerimento de número 428. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Coloco em votação o de número 429. Quem for favorável, 427, presidente. 427 já foi o primeiro. Agora o 428, né? Elton Lopes, 428. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste levantando. Requerimento também aprovado por unanimidade. Requerimento 429/2017, de autoria do vereador Diogo Freitas Araújo do Prado, que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proposição no sentido de que o mesmo tome as providências urgentes e cabíveis para melhorar a via de acesso a chão do meio neste município. O senhor está com a palavra para justificar seu requerimento.
Senhores, eu estou apresentando, através desse requerimento de número 429, uma solicitação ao prefeito, com apoio dos senhores aqui presentes, para que possa ser tomado providências urgentes, para que se melhore aquela via principal ali de acesso a Chã do Meio. Eu tenho recebido um clamor pelas redes sociais, por pessoas que me abordam nas ruas, né, pela população de Chã do Meio, que precisa de uma resposta urgente nesse sentido, né, para que aquele acesso ali, aquela via ali, seja tratada com mais responsabilidade, com mais atenção por parte da equipe da Secretaria de Obras do nosso município. A gente acompanhou recentemente uma solução que foi adotada lá pela Secretaria de Obras, de despejar lá umas metralhas que continha resto de ferro, de vergalhão, resto de obra, e que aquilo ali apresentou um problema para os moradores de Chã do Meio. Por quê? O cidadão, quando passava com sua moto, com seu carro, começava a rasgar o pneu. E aí o que já estava ruim ficou pior ainda. Então, o que a gente pede nesse requerimento é para que seja adotada uma alternativa, mesmo que não seja, logicamente, que a gente sabe que é muito oneroso pavimentar todo aquele acesso, mas que seja adotada uma medida que resolva o problema e que não crie outros problemas. Então, que se passe máquina, veja lá como é que faz uma drenagem adequada para aquela via, né, para que o morador tenha segurança para transitar ali de manhã, tarde, noite, né, sem ter medo de cair no buraco ou de ficar com seu veículo aí com o pneu rasgado, né, e que tenha o seu direito de ir e vir garantido. Então, eu tenho recebido pedidos, né, urgentes da população de lá. Já tratei esse assunto com a secretária Jaidete em uma reunião que tive com ela na secretaria, na sede da Secretaria de Obras, mas infelizmente até esse momento esse problema não foi resolvido e a população está na expectativa para que se resolva esse problema com urgência. Então eu conto com o apoio dos senhores, aqueles que tiverem mais facilidade de dialogar com a gestão para que trate isso como prioridade, que seja feito isso para que a gente consiga apresentar uma resposta à população que tanto espera. Coloca em discussão com a palavra o novo vereador Elton Lopes. Quero dizer a Vossa Excelência, Diogo Prado, vereador desta casa, né, dessa reiteração que Vossa Excelência faz e essa preocupação com esse acesso, né, o direito de ir e vir, a nossa comunidade de Chã do Meio, comunidade rural, que já tem dificuldade por estar distante, e a preocupação da qualificação dessa estrada para que o acesso aos bens públicos seja efetivado. Fico feliz porque tive a oportunidade no primeiro semestre aqui dessa casa de colocar um requerimento, foi um dos primeiros requerimentos que eu coloquei, e vinha cobrando também a gestão justamente a questão da estrada. Naquele momento não foi feito por conta da situação que se encontrava a estrada, né? Estava, de certa forma, bem melhor do que hoje se encontra, né? E a chuva veio e aconteceu essa situação. Então, naquele momento foi dado mais atenção para outras comunidades rurais, né? Estradas vicinais de outras comunidades na recuperação, né? Com relação à estrada. Fico feliz, né? Apoio o teu requerimento. Foi uma das primeiras propostas, quando sentamos lá com a Associação de Moradores, lá de Chã do Meio, foi elencada uma série de demandas, e essa foi uma demanda a qual essa casa coloquei, você reforça hoje. Eu parabenizo, apoio a iniciativa, né? E para que a gente possa ter e garantir aos nossos moradores da zona rural melhores acessos, assim como a estrada também do Veiga, né? De Limeirinha também, é outro estado com bastante dificuldade de acesso, bastante esburacada, né? E a população tem essa dificuldade também que tem Chã do Meio. Mas pode contar comigo no apoio ao teu requerimento. Continue em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste levantando-se. O requerimento de número 429, aprovado por unanimidade.
Requerimento 431/2017 do vereador Djalma César Ferreira, que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manuel Severino Ferreira. Manuel Severino da Silva. É porque botaram misturado o meu com o dele. Manuel Severino da Silva. Prefeito do Carpina, proporção no sentido que eu mesmo providencie o calçamento da rua Boa Esperança, IPSEP. Requerimento 432/2017 do vereador Djalma César Ferreira, e requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proporção no sentido que eu mesmo providencie o calçamento e saneamento da rua Ismael Ribeiro de Oliveira, rua 10 e rua José Vicente de Lima, no bairro Novo. Requerimento 433/2017 do vereador Djalma César Ferreira, e requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proporção no sentido que eu mesmo providencie a pavimentação das ruas que ficam no entorno da unidade básica de saúde UBS do IPSEP, quais sejam a rua Sofia Adelina Souza da Silva, rua Luiz Otávio Guerra e rua Barão do Rio Branco. O senhor está com a palavra para justificar seu requerimento, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, primeiro e segundo secretário. Boa noite aos vereadores e vereadoras. Boa noite a todos que aqui se encontram. Esse requerimento, esses três requerimentos, o 431, o 432 e o 433, a gente está pedindo pela segunda vez, porque passou o primeiro semestre e agora entramos no segundo semestre. Essa rua Boa Esperança, ela fica no IPSEP, é uma rua pequena, estreita, e quando chove, acontece de a água invadir várias residências. Por isso eu estou pedindo esse requerimento pela segunda vez. A rua Ismael Ribeiro de Oliveira, no bairro Novo, e a rua 10, José Vicente de Lima, no bairro Novo, também estão pedindo pela segunda vez, porque é a complementação da rua 10 e o calçamento dessa outra rua, rua Ismael. E a rua também fica no IPSEP, ao lado da UBS. São três ruas que a gente precisa também fazer o calçamento e o saneamento dessas ruas, que é preciso dar uma acessibilidade melhor às pessoas que vão ser atendidas naquele UBS. Por isso eu estou pedindo aos amigos, vereadores, ao presidente e principalmente ao prefeito de Carpina, que olhe por esses bairros, que a situação depois dessa chuva piorou cada vez mais. Já estava ruim e agora ficou péssima. Eu peço ao prefeito Manuel Botafogo e à secretária Jaidete que pelo menos passe uma máquina, coloque uns pissarros nessas avenidas, nessas ruas, que realmente está difícil. Não está descendo nem bicicleta, nem moto, quanto mais carro. Obrigado a todos. Eu coloquei em discussão o requerimento. Com a palavra no vereador Pedro Henrique. Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretário, vereadores e vereadoras, senhoras e senhores. Não, só quero aqui parabenizar a atitude do vereador Djalma e reiterar o pedido à secretária de obras que olhe, por favor, pelas comunidades que estão afastadas do centro, que está muito complicado o acesso em todas as vias. Pelo menos tome essa atitude de emergência de passar a máquina, de botar um pissarro, porque está super complicado para transitar, a população está complicada demais para transitar dentro dessas comunidades. Continua em discussão o requerimento, não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação o requerimento de número 431. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário manifeste levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Coloco em votação de número 432. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário manifeste levantando-se. Também aprovado por unanimidade. Eu coloco em votação de número 433. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário manifeste levantando-se. Também aprovado por unanimidade. Passa a palavra para o novo vereador Guilherme, que quer fazer um requerimento verbal. Fica à vontade, vereador. Boa noite, senhor presidente. Lhe agradeço por essa oportunidade. Gostaria de fazer um requerimento verbal, um voto de aplauso para as duas seleções de vôlei de nossa cidade, a feminina e a masculina, que ambas foram campeões agora dos Jogos Abertos de Pernambuco, né? E que merece, porque
São duas seleções que realmente treinam, batalham e mostraram, né, o quanto foram boas nesses jogos abertos aí de vôlei, jogos abertos de Pernambuco, que é o conhecido como o antigo JUSEP, né, os jogos que eram realizados. Então, o voto de aplauso para essas duas seleções que representam muito bem a nossa cidade. Obrigado. Coloquei em discussão o voto de aplauso à nossa seleção de Carpina, a palavra no vereador Diogo Prado. Só queria fazer um registro, realmente que é um motivo também que nos orgulha muito, através do IAP. Muitos desses atletas e dessas atletas treinam lá no IAP, né? As portas do Instituto estão abertas e eles, né, usam esse espaço para treinar, e aí o resultado a gente viu agora, né? Mais um exemplo de que quando há um incentivo, quando há um apoio, o resultado aparece. Então esses jovens são exemplos de dedicação, superação, né? E por esse motivo acho perfeito o seu requerimento, vereador Guilherme, e desde já conto com o meu apoio para isso. Continua em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste levantando-se. É o voto de aplauso às nossas seleções de voleibol masculino e feminino. Aprovado por unanimidade. O voto de aplauso. Obrigado, meus amigos. Não havendo mais nada a tratar, nem a nenhum colega inscrito para fazer uso da tribuna, dou por encerrada a sessão e prometendo que nós vamos voltar, se Deus quiser, na próxima terça-feira, para mais uma sessão ordinária. Amém. Graças a Deus. Só botou a gente lá, né? Não, a gente não está treinando. Só